Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que estou feliz de estar aqui nessa noite, mais essa oportunidade. Mas eu confesso que eu passei o mês todinho olhando os irmãos pregando. Já foi tal obreiro, foi tal pessoa. Foi minha vez, está chegando. Já passou todos os obreiros, os irmãos pregaram. Foi, dessa é minha vez. Foi, então vou me preparar mais, estar lendo mais a palavra. Mas Deus nos dá força, amém? Para estar aqui nessa noite. Irmãos, abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 1, nessa noite. Irmãos, eu senti a presença do Senhor quando os irmãos estavam cantando. Uma presença maravilhosa da parte do Senhor. Fechei os olhos ali e comecei a falar com Deus. E eu senti a presença do Espírito Santo realmente nos abraçando no culto de hoje. Foi algo maravilhoso. Amém? Capítulo 5, versículo 1 de João. Diz assim, ó. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, e esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu ao Senhor: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Amém? Só até que nessa noite pode se assentar glorificando ao Senhor nessa noite. Mas como eu tenho o costume de dizer, de mim não vai sair nada, mas da parte do Senhor, Deus vai te encher no dia de hoje, porque tem mais para a tua vida nessa noite. Mas eu estou feliz de estar aqui nessa noite, e esse mês, acho que faz 4 meses que eu estou aqui na igreja, qual cheguei para o pastor e falei que queria ficar aqui, e foi algo maravilhoso, algo que mudou. Eu falo que em 4 meses, assim, espiritualmente, mudou a minha vida, mais na parte espiritual, porque Deus fez grandes coisas, eu creio, na minha vida desse tempo. Então, sou muito grato a Deus por estar aqui nessa noite, por fazer parte desta família com os irmãos, por estar aqui adorando ao Senhor. E esses dias minha irmã também veio para cá, eu fiquei mais feliz ainda. Eu estava vindo só eu e minha avó. Minha avó toda vez chamava minha irmã, eu também. Falei, bora, porque eu estou lá, vamos também. Então, estou feliz de estar aqui nessa noite, amém? Irmãos, nós conhecemos bem a palavra do Senhor, e eu gosto muito de pregar a respeito da vida de Jesus, porque é algo que intriga as nossas vidas, é algo que enche o nosso coração de alegria, porque nós sabemos que Jesus, com toda a sua infinita misericórdia, com toda a sua glória, ele obedeceu à chamada do Pai, a qual foi descer sobre a terra, porque nós sabemos que o próprio Deus, quando envia Jesus sobre a terra, e talvez Jesus aceitou essa missão de vir sobre a terra para colocar o seu evangelho, espalhar o seu evangelho, o seu reino sobre a terra. Eu fico a me perguntar por que alguém com toda a sua glória, com toda a sua divindade, entra
nessa missão e vem para a terra morrer por nós pecadores. E nós se perguntamos o porquê, o motivo de Jesus descer sobre a terra e entregar a sua vida por nós, para estarmos aqui nessa noite. Então, muitas das vezes nós perguntamos isso e ficamos sem resposta. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, quando Jesus veio nessa terra para fazer aquilo que Deus ordenou à sua vida, para estar aqui nos dias de hoje, nós vemos que Jesus, com toda a sua glória, sendo 100% Deus, sendo 100% homem, ele sofreu também, sentiu dores, sentiu o seu sangue, ele sentiu o seu suor descendo como se fosse sangue ali quando ele foi ali crucificado, foi julgado. Nós sabemos que Jesus enfrentou tudo isso como ser humano nessa terra. Jesus também chorou, Jesus também teve sede, teve fome, assim como a Bíblia diz que Jesus teve fome, teve sede, e ninguém deu de beber, ninguém deu de comer. Nós sabemos que Jesus, mesmo estando em glória, mesmo tendo a parte do Pai dentro de si, ele deu a sua vida pela igreja, ele deu a sua vida pela humanidade, ele deu a sua vida por nós que somos pecadores, para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje adorando ao Senhor, adorando ao seu nome nessa noite. Então Jesus, com todo o seu resplendor, com toda a sua glória, ele deu a sua vida por nós, porque ele sabia que antes a qual nós chegaríamos aqui no dia de hoje, nós sabemos que nós ia agradecer a Deus, que nós ia adorar o Senhor pela misericórdia que ele tem nos dado. E pensa num ser que é misericordioso, é o nosso Deus, porque mesmo nós falhando, mesmo nós errando, Deus com toda a sua misericórdia, ele nos ama, ele nos dá a sua bondade, o seu amor para nossas vidas. Imagine Jesus sendo crucificado e vendo que os próprios a qual estavam sendo crucificado, porque nós sabemos que quando Jesus foi julgado ali dentro da multidão, quando estava de frente a Pilatos, nós sabemos que a multidão crucifica Jesus, porque nós vemos que aquela multidão que estava vazia de Jesus, vazia de Deus, aquele rei pergunta: crucifica Jesus, ou liberta Barrabás, ou liberta Jesus? A multidão começa a gritar: crucifica-lo, Jesus. Porque nós vemos que aquele povo a qual via Jesus, é porque o povo via Jesus, sabia quem era Jesus, via Jesus trazendo milagre, trazendo restauração, trazendo vida para aquilo que não tinha vida, e o povo mesmo assim crucificava Jesus. E talvez no dia de hoje tem muita gente que crucifica Jesus porque está renegando a Jesus, está negando a vinda do Senhor sobre as nossas vidas, está negando o poder de Jesus que ele tem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu quero dizer para você nessa noite que mesmo nós com todo o pecado, com todos os erros, Jesus nos amou primeiro, Jesus nos deu o seu sangue carmesim, porque quando ele está sendo crucificado, ele entrega o seu Espírito e a vida vem sobre a igreja. Quando Jesus está derramando a última gota de sangue, a Bíblia diz que sai água do corpo de Jesus. Sabe o que significa água? Vida. Eu pude entender que Jesus estava dando vida pela humanidade, que Jesus estava dando vida pela igreja, que Jesus estava dando vida para aqueles que pecaram, Jesus estava dando vida para aqueles que o entregaram, para aqueles que jogaram fora a sua presença. Eu quero dizer para você que Jesus nos deu vida para estarmos aqui nessa noite. Irmãos, é muito difícil seguir esse evangelho de Cristo, porque nós sabemos que no meio da caminhada existe muitos espinhos, existe uma trajetória muito difícil, a qual nós devemos seguir essa palavra, porque não é fácil ser crente. Eu já vi pessoas dizendo que é muito fácil estar na igreja, é muito fácil estar adorando ao Senhor. Não é fácil,
Todo dia você tem que enfrentar o pecado. Todo dia você tem que enfrentar as suas lutas diárias para poder estar diante da presença do Senhor. Todo dia você tem que entrar em batalha com o pecado, com a sua carne. Entrar em batalha com o seu próprio eu para poder vencer mais uma guerra. Para estar diante da presença do Senhor. Não é fácil seguir esse evangelho. Não é fácil estar diante do Senhor. Não é fácil. Mas eu acredito numa coisa. Que Jesus nos deu força. E Ele mesmo diz, aonde eu estiver, vós estaria também. Sabe por quê? Se Jesus diz que um dia viria buscar a sua igreja, eu acredito nessa palavra. Porque Jesus vai buscar a sua noiva. Porque Ele mesmo diz, aonde eu estiver, vós estarás também. Aonde o Pai está, os filhos não estão. E eu quero lhe falar algo nessa noite. Jesus, a qualquer momento, está voltando para buscar a sua igreja. Assim como foi falado esses dias, tudo já se cumpriu. Se você for observar diante da humanidade, as guerras, a fome, as doenças já estão aí na terra. Muitos falam que quando o evangelho fosse pregado em todo o território, em todo o mundo, em todo o país, Jesus estaria próximo de estar voltando para buscar a sua igreja. Ei, não é tempo de nós brincar, de ser crente. Jesus a qualquer momento vai buscar a sua igreja. E nós estamos aqui para ser arrebatados junto com Ele. Então vale a pena servir esse Jesus. Vale a pena estar adorando ao Senhor. Não foi em vão o seu sangue derramado naquela cruz. Não foi em vão o seu sangue derramado naquele dia por amor às nossas vidas. Sabe o que é graça? Amor imerecível. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele entregou a sua vida por amor de nós, para nós estarmos aqui nessa noite. E Jesus foi tão grandioso que Ele nos deu a vida para estar adorando a Ele. E você conhece a história de Jesus, é algo maravilhoso, algo grande, quando nós falamos de Jesus, porque eu fico até alegre, emocionado em falar de Jesus, porque Jesus fez aquilo que fez por mim, fez por você. Muitas das vezes nós não agradecemos ao Senhor. Muitas das vezes nós reclamamos. Só de nós estarmos aqui, nós tínhamos que agradecer ao Senhor Jesus. Porque o seu sangue foi derramado por nós. E assim como já foi falado de Jesus, onde Ele passava, fazia milagre, fazia o que tinha que fazer ali, a sua missão, as multidões seguiam Jesus. Mas nós vamos chegar onde nós lemos nessa noite, aonde Jesus sai da Galileia, depois dessa festa dos judeus. Aí Jesus sobe até Jerusalém e vai passar por um certo lugar, a qual existe ali um tanque chamado Betesda. E nós sabemos que dentro desse lugar, desse tanque, havia pessoas precisando, necessitando de milagre, necessitando de uma cura sobre a sua vida, de uma libertação. E a história diz que neste tanque jazia grandes multidões de enfermos, de pessoas querendo um milagre, querendo receber algo para a sua vida, pedindo algo para mudar a sua história naquele lugar. Só que a palavra diz que de ano em ano descia um anjo sobre aquele lugar, sobre aquele tanque. E quando o anjo agitava aquelas águas, a Bíblia diz que quando alguém entrava era curado daquilo que ele tinha, do seu mal que carregava sobre a sua vida. E talvez nós se deparamos com a história deste homem, desta figura, desse personagem que aparece nesse capítulo 5. Porque muitas das vezes nós se deparamos com essa história, onde nós estamos assentados, precisando de um milagre na nossa vida, aonde nós estamos necessitados de uma história, de ter algo na nossa história mudado. E este homem, a Bíblia diz que ele passa ali 38 anos querendo algo na sua vida, mas a Bíblia diz que
Quando ele ia pular dentro do tanque, havia outra pessoa, entrava dentro do tanque e recebia o milagre primeiramente. Talvez nós se deparamos com a história deste homem, porque quando nós pensamos que vamos resolver o nosso problema, quando nós pensamos que vai ter providência na nossa casa, quando nós pensamos que vai ter providência na nossa vida, aí o milagre acontece na vida do vizinho, a história muda na casa do vizinho, o milagre entra na casa de fulano, mas na nossa casa não chega providência, não chega milagre. Mas eu quero dizer para você, não importa se alguém recebeu o milagre primeiro, não importa se o seu passo está andando devagar, se você está dando um passo lento, mas eu quero dizer para você que assim como a vida deste homem, quando ele precisava de um milagre, todos entravam primeiro, mas eu quero dizer para você que não precisa esperar alguém te levar a lugar nenhum, porque a história diz que quando aquele homem está ali naquele lugar deitado, a história diz que o próprio Jesus chega para trazer milagre para a vida daquele homem. Talvez você ainda não entendeu nessa noite. Não importa se alguém chegou na tua frente primeiro, não importa se chegou alguém primeiro para receber milagre. O importante é quando Jesus chegar na tua casa. O importante é quando Jesus chegar dentro da tua vida, porque é o próprio Jesus que vai determinar milagre para a tua história. Talvez você ainda não entendeu. Não é o homem que vai te levar para tanque, não é o homem que vai te levantar nessa noite, mas eu quero profetizar para a tua história nessa noite. É o próprio Jesus que vai chegar e vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Mas pregador, não tenho mais força, estou deitado, estou no leito, mas Jesus está perguntando nessa noite, assim como ele perguntou para esse paralítico: queres ficar são? Irmãos, a pergunta é bem simples. Jesus chega para esse homem, o homem está deitado há 38 numa cama, sem poder andar, sem receber milagre. As pessoas estão passando na sua frente recebendo milagre primeiro. Aí Jesus chega com toda a sua humildade, simplicidade. E chega esse homem: queres ficar sã? A pergunta é bem simples. Aí o versículo 7 diz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Porque o homem estava preocupado, porque ele via que as pessoas entravam primeiro no tanque para receber o seu milagre. E aí ele diz: não tem homem algum que me ponha e me leve até o tanque para receber o milagre. E quando eu vou, as águas é agitada e outro recebe primeiro o milagre. O interessante é que quando Jesus chega, assim como já foi falado nessa noite, Jesus fazia algo, aonde Jesus chegava a história era mudada. A vida das pessoas era mudada. A história era transformada onde Jesus chegava. E nós vemos que quando Jesus chega até esse homem, Jesus faz essa pergunta tão simples. Perguntando: olha, queres ficar sã? A pergunta de Jesus para nossas vidas no dia de hoje é simples. Jesus te pergunta: queres ficar curado? A pergunta é simples. A resposta também. Cabe a nós querer ou não aquilo que Jesus nos oferece. Porque Jesus, pastor Caio, ele não obriga ninguém a receber aquilo que ele está dando. Porque Jesus chega e pergunta àquele homem: quer ficar sã, quer ser curado, quer receber o teu milagre? Porque Jesus pergunta a esse homem? Porque ele podia muito bem chegar, trazer o milagre e simplesmente ir embora. Mas aí nas nossas vidas, no nosso ministério, nós devemos carregar marcas, carregar a dor, carregar o choro. E é muito difícil quando nós olhamos para a nossa situação, para a nossa vida, e nós vemos que nós devemos carregar as marcas da caminhada,
trazer as marcas do Evangelho, do nosso ministério. Assim como Paulo olhava para Deus e dizia: Deus, eu não aguento mais, arranca o espinho da carne. Aí Deus olhava para Paulo dizendo: olha, Paulo, a minha graça te basta. Aí nós olhamos para nossas vidas e perguntamos: Deus, aonde está o nosso milagre? Aí Deus olha para a nossa vida dizendo: olha, a minha graça te basta. É Deus nos dizendo que a sua presença já é o suficiente, que a sua presença já enche nossas vidas, já é o suficiente, a sua glória já é o suficiente para a nossa vida. Talvez a pergunta que Jesus estava fazendo para esse enfermo era diferente. Vou conjecturar a história. Talvez Jesus estava dizendo: olha, quer receber a minha presença? Quer receber, quer me conhecer, quer receber a minha presença? Talvez aquilo que se passa na vida daquele homem. Porque muitas das vezes nós queremos milagre, mas nós não queremos aquele que está abençoando. Porque quando Jesus pergunta: queres ficar curado? É difícil de dar uma resposta. Porque aquele homem não conhecia Jesus. Aquele homem não conhecia quem era Jesus. Mas Jesus pergunta: e aí? O que nós responderíamos? Se nós queremos ser curados. Eu imagino esse homem não sabendo, não conhecendo Jesus, estando ali de frente do próprio Deus, em carne, em osso, vendo que Jesus está perguntando. E muitas das vezes nós estamos passando num deserto grande, numa tempestade grande. Aí chega Jesus dizendo que quer ser curado. E qual é a nossa resposta? Senhor, a tempestade está grande. Nós vamos colocar o nosso problema maior que aquele que está falando conosco. Senhor, eu não tenho força, eu não consigo levantar. Não tem homem algum que possa me levantar para eu estar indo até o tanque receber o meu milagre. Eu quero dizer para você nessa noite: vamos deixar aquelas pessoas de lado, aqueles que não nos ajudaram, não nos levantaram, e vamos lembrar que Jesus está dizendo nessa noite que Ele está oferecendo o seu milagre, que está oferecendo a sua presença para nossas vidas nessa noite. O que Jesus disse para aquele homem quando fala que quer ser curado, aí Jesus disse: olha, levanta e toma o teu leito e anda. Sabe o que quer dizer essa palavra? Quando Jesus olha para este homem e fala, através desse milagre, Ele fala: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus está dizendo: olha, levanta, você está sendo curado, mas quando se levantar, carrega o teu leito. Por que, pregador? Porque quando você olhar lá na frente, você vai lembrar: foi Jesus que trouxe o meu milagre, foi Jesus que trouxe libertação para minha casa, foi Jesus que trouxe providência para minha casa. Mas, pregador, está difícil de carregar o leito, está difícil de carregar a cama, mas eu quero dizer para você: não deixe o teu leito lá atrás, carrega as marcas da tua vida, carrega as marcas do teu ministério, carrega a dor mesmo doendo, mas leva o teu leito, porque Jesus está dizendo: quando alguém olhar para a tua vida, vai ver que foi Jesus que trouxe providência. Mas a glória do Senhor está aqui nessa noite. Jesus se faz presente nessa noite. Eu sei que você, às vezes, nós ficamos sem força mesmo. Tem dias que nós ficamos sem força, sem ânimo para estar na casa do Senhor. Ei, mas pega o teu leito nessa noite. Não deixa o teu leito lá atrás, não. Carrega esse leito, mesmo sendo difícil. Porque quando alguém olhar para a tua vida e para a tua história, não vão poder falar que foi eles que fizeram um milagre na tua vida. Vão ter que ver que foi Jesus que entrou com providência. Vão ver que foi Jesus que fez o milagre.
milagre, não foi o homem, não foi o médico, não foi o profeta, não foi o pregador. Você vai dizer que foi o próprio Jesus que desceu na tua vida, na tua casa, entrou com providência e trouxe a transformação. Irmãos, a glória do Senhor está aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas Jesus está te dando força nessa noite. Não importa quantos anos você ficou aí esperando o teu milagre, mas Jesus está dizendo que hoje é noite de receber o teu milagre. Mas eu não estou falando aqui da boca para fora, não. Hoje é noite de você receber o teu milagre na tua casa. Tem pessoas que vão chegar em casa hoje, não vai ter nada na geladeira, não vai ter nada no celeiro, mas mesmo tendo essa situação, Jesus está dizendo que o milagre vai chegar, a providência vai chegar. Quando eu estava adorando ao Senhor, quando a equipe de louvor cantava, Deus me mostrava uma pessoa que estava dentro da sua casa, o celeiro vazio, abria a porta da geladeira, não tinha nada, e Deus está dizendo nessa noite que Ele vai entrar com providência no dia de hoje, na tua casa, na tua vida. Tem dia que a gente quer ofertar na casa do Senhor, não pode. Tem dia que a gente quer trazer o dízimo na casa do Senhor e não temos condições. Nós vemos a nossa vida, a nossa situação, e nós queremos parar no meio da caminhada aí. Mas eu profetizo na tua vida hoje, Jesus vai entrar com providência. Carrega o teu leito. É difícil, mas Deus vai entrar com providência. Eu vi, irmãos, Deus entrando com providência, visitando o celeiro. E Deus está falando com essa irmã bem aqui. Essa palavra é para você nessa noite. Deus visita a tua casa, o teu celeiro nessa noite, porque Deus conhece o teu coração. Ninguém sabe, mas Deus conhece, porque quando tu chegou aqui nessa noite, você só pensava enquanto ia chegar em casa, o que ia acontecer, mas Deus está dizendo, entro com providência no dia de hoje. Mas Deus não mente quando fala com o seu povo. Eu não venho aqui bajular o Evangelho de Cristo, não. Eu venho pregar aqui a palavra do Senhor e falar aquilo que Deus manda. Porque quando Deus, na campanha que teve dos 12 dias, Deus usou aquele pregador, o pastor Marcos. E através da vida dele, Deus disse que estava me dando algo precioso nas mãos. E eu senti que era algo maravilhoso. Porque quando ele disse que estava me dando a unção que estava na vida dele, eu recebi aquela unção, irmãos, e me agarrei nessa unção. E quando Deus me usa, eu pergunto, Deus, como é isso? Porque Deus mostra as coisas, Deus mostra pessoas, Deus mostra nomes, Deus mostra casas. Eu pergunto, Deus, o que é isso? O que é essa pessoa? O que é essa casa? Irmãos, quando Deus fala, não leva para casa não aquilo que Deus manda te dizer. Entrega aquilo que Deus manda. E Deus vai entrar com providência. Pastor, a unção vai atrair coisa boa, mas também vai atrair coisa ruim. Lembra de José, quando José estava na casa de Potifar? A unção que tinha na vida de José atraiu a atenção da mulher de Potifar. Unção vai atrair muitas coisas, mas se a gente não vigiar, nós vamos perder aquilo que Deus fez tudo na tua história. Por um momento, você vai perder tudo, se a gente não vigiar. Porque a unção vai trazer coisas boas na nossa vida, mas também vai atrair o inimigo.
Por isso que o inimigo tenta nos destruir. Que essa palavra cada dia mais vem estar no nosso coração. Mas eu acredito que ainda tem tempo ali. Tem uns 5 minutinhos. Quando nós se deparamos com essa palavra, já estou terminando, nós olhamos para a vida deste homem, 38 anos esperando uma providência de Deus, um milagre. Está ali, e quando Jesus chega, Jesus fala para ele: levanta e toma o teu leito e anda. Jesus nos diz nessa noite: vamos se levantar e vamos andar. Porque Jesus, o milagre de Jesus está nas nossas vidas. Muitas das vezes eu me deparo com essa palavra porque há muitos tempos eu andava assim como este homem, não enfermo de doença, mas enfermo da presença do Senhor, sem a presença de Jesus, sem receber a visita do Senhor na minha vida, de não estar perto de Deus, não estar perto da presença do Senhor. E acho que dá tempo de contar só um pedacinho aqui. E quando nós se deparamos, quando eu me deparei ali sem a presença do Senhor, aos 14 anos de idade, nós que nascemos no Evangelho, conhecemos a Jesus, que eu, minha casa, minha mãe sempre nos levou para a igreja, minha irmã nunca se afastou da presença do Senhor. As promessas do Senhor não chegou primeiro, aí o inimigo veio e roubou aquilo que Deus queria fazer na minha vida antes das promessas chegar. Mas quando eu me afastei aos 14 anos, muitos falavam: olha, esse aí não tem expectativa de vida, não tem mais história. As pessoas até diziam que tinha medo. Mas medo de que eu não tenho coragem de fazer nada. Que não via aquela luz que nós carregamos hoje, a presença do Senhor. E muitas das vezes eu recebia milagre, eu recebia libertação de Deus, eu via muitas pessoas falar comigo: olha, Deus está fechando a tua sepultura hoje. Eu não acreditava. Antigamente, naquele tempo, eu conhecia uma pastora baixinha, e só tinha ela na rua, porque muitos não têm mais coragem de fazer isso, de pregar na rua, fazer essas coisas. Aí toda vez que eu estava fazendo o errado ali, estava na boca de fumo, essa pastora chegava e dizia: Deus tem algo grande para a tua vida, Deus tem uma promessa para a tua vida, e eu não acreditava. Eu tinha até aquele temor que nós carregamos na nossa vida, aquele pouco, mesmo que seja pouco, nós ainda carregamos um temor. E eu me tremia toda, eu falei: será que essa pastora está ficando doida? Será que eu vou morrer esse ano? Será que eu vou morrer amanhã? E eu tinha um medo de dormir, porque eu sabia que eu não estava com Jesus. Eu tinha um medo tanto de dormir drogado, que eu não sabia se Jesus ia voltar naquele dia. E a gente se perguntava: será que é amanhã? Será que é hoje? Porque uma pessoa que está longe de Deus, ela se pergunta. Eu me perguntava. Eu não conseguia dormir porque eu sabia que a qualquer momento na minha mente Jesus ia voltar. E se Jesus voltar e eu sem Ele, eu vou ficar. Eu falo: Senhor, me dê força. Porque ainda eu tinha temor, mesmo fazendo o errado, eu carregava um pouco de temor da parte do Senhor. Falava: Deus, um dia eu quero ser pregador. Mesmo drogado e mesmo, igual as pessoas falam, viajando em outro mundo. Fala: Deus, um dia eu quero te servir novamente. Porque eu tinha um sonho de estar ali na boca de fundo, de traficar. Eu falo: Jesus, se eu tenho esse sonho neste mundo horrível, quando eu sair deste lugar, eu quero que o Senhor me faça um pregador da tua palavra. Mas eu não sabia nem falar, eu tinha o maior medo de entrar dentro de uma igreja, pegar no microfone. Às vezes, quando eu ia, o pastor me dava oportunidade para orar, eu saía correndo, eu tinha medo. E quando eu estava ali, Jesus me deu vários milagres, várias libertações. Fechou várias vezes a tampa do caixão pela minha vida.
E Jesus dizia, olha, eu não quero aqui neste lugar. Mas eu era todo errado, mas eu tinha temor, eu escutava o Espírito Santo falando comigo. Quando eu estava errando ali, quando eu estava usando droga, Jesus falava comigo, olha, aqui não é o teu lugar. Às vezes eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Falei, será que eu estou ficando doido? Será que quem é essa pessoa que está falando comigo? Será que eu estou falando só? E Jesus dizia, eu quero mudar a tua história. Um dia, quando eu cheguei na igreja, porque nós só vamos quando Jesus pega pelo braço e você vai ou você não vai. Ele te pega no braço, você vai ou não vai. E Jesus apertou o negócio. Porque eu ia para a igreja, pastor, eu ia, aí passava 2 meses, eu saía de novo. Eu ia, saía de novo. Eu ia, saía de novo. Quando chegou a 4ª vez, aí Jesus pegou mais pesado. Jesus, olha, se você não sair dessa vida, hoje eu vou te dar a última oportunidade. Falei, agora tem que ir. O coração acelerou. E sabe aquele negócio que você, quando você aceita Jesus, você vai, o pregador está ali falando com você, a palavra está falando com você. Eu fui para a igreja um dia, minha mãe me chamou, eu fui ali adorar o Senhor, mesmo não sabendo de nada. Às vezes via drogado para dentro da igreja, sem consciência de estar ali, no que eu estava fazendo errado ou não. A palavra estava falando comigo, eu chorava. Jesus estava falando comigo no meu íntimo. Aí um belo dia eu fui, reconciliei com Jesus. As pessoas nem aplaudiram porque eu estava voltando. Sabe por quê? Porque já sabia que eu já ia sair de novo. As pessoas já tinham determinado qual é o meu fim, qual é a minha história. As pessoas nem ligaram. Porque já sabia que era só mais um. Você vai entrar hoje, vai sair amanhã. Falei, não, Deus, dessa vez eu quero que o Senhor cumpra a tua promessa na minha vida. Eu acho que esse ano vai fazer 8 anos que eu vim para a igreja, reconciliei com Jesus. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu comecei a pregar. Eu não sabia pregar. Eu não sabia como que iniciava uma pregação. Eu não sabia o que fazia. Porque eu ouvia as pessoas falar assim, ó, Deus me revelou a palavra. Como que é isso? Quem revelou a palavra? O quê? Fala, Jesus me ensina isso também. Eu assistia pregações. Olhava como que se iniciava uma pregação. Eu tinha início, meio e fim. Eu fui aprendendo. E Deus me fez estar aqui nessa noite hoje. A minha primeira pregação, não tenho vergonha de dizer, foi 7 minutos. Eu escrevi umas 4 folhas de caderno e saí lendo a pregação todinha. Deu 7 minutos a palavra, foi misericórdia. Mas o Senhor vai abençoando a nossa vida. Eu estou aqui, agradeço ao Senhor pela minha vida. Eu dei um pouquinho de trabalho para minha casa, para minha família, mas a oração da minha mãe valeu a pena. Foi mais de 7 anos ela orando e eu estou aqui nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero dizer para a tua vida nessa noite, assim como o Senhor me arrancou do tráfico, ali naquele lugar, Jesus pode mudar a tua casa, a tua vida, a tua história nessa noite, porque Ele é fiel para mudar a tua casa, a tua vida no dia de hoje. Amém? Se levanta, fica de pé nessa noite, eu estou terminando. Deus ainda muda história, irmão. A última palavra, ela não vem do homem, não vem do médico, não vem das pessoas que estão ao teu redor, mas ela vem de Deus. A última palavra ainda vem do Senhor Jesus nessa noite, porque só Ele pode mudar nossas vidas. E Ele vai entrar com providência na tua vida. Não só para terminar aqui, Jesus, quando Ele me fez a promessa que eu ia pregar, a primeira vez que Jesus falou que eu ia pregar, eu preguei como se fala, num congresso de senhoras. Tinha mais de 200 pessoas dentro da igreja. Eu cheguei na igreja, ainda era auxiliar. Eu cheguei com o meu terninho, o terninho ainda nem brilhava, e hoje também não. Mas eu cheguei, aquele terno que era maior que eu. A calça dava 2 de mim. Mas eu cheguei naquele congresso acreditando na promessa do Senhor, dizendo, Deus, as tuas promessas fiéis na minha vida. E Deus me falou, você vai entrar, você vai estar no meio de pessoas, de príncipes de Deus.
Nesse dia eu fui pregar nesse congresso, estava o pastor presidente, estava o pastor local, estava o vice-pastor. Eu falei, Deus, o Senhor é fiel na minha vida. E Deus pode ser fiel na tua vida nessa noite. Assim como Ele fez a minha vida, mudar a minha história, Ele vai mudar a tua história nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero estar orando pela tua vida. Eu sei que já até passou aí. O pastor me perdoe. Às vezes é ruim passar do horário. Mas Deus ainda está falando nessa noite. Eu vou terminar. Só quero estar orando pela tua vida nessa noite. Porque Jesus quer